Vladimir Putin hoje basicamente anunciou um ataque militar da Rússia à Europa. A Rússia está pronta para lutar contra a Europa agora mesmo, se os países europeus começarem a guerra primeiro. Vladimir Putin afirmou isso em um encontro com jornalistas, ameaçando a Europa com destruição total caso as hostilidades comecem. Putin ameaçou que, se a guerra começar, a Rússia supostamente conquistará toda a Europa muito rapidamente. E então não haverá mais com quem negociar por lá. E eu lembro que antes do ataque em grande escala, em 2022, os russos também inventaram a história de que era a Ucrânia que estava preparando um ataque aos territórios ocupados de Donbass e a Bielorrússia. Assim, Putin teria agido preventivamente. Ao mesmo tempo, Putin ameaçou hoje cortar a Ucrânia do Mar Negro caso não cessem os ataques aos seus petroleiros da Frota das Sombras. Além disso, Putin comentava ativamente o que lhe relataram sobre o Ocidente. Bem, e todas essas declarações foram feitas justamente antes do encontro do ditador russo com os representantes americanos Steve Witkoff e Jared Kushner, que vieram discutir exatamente o plano de paz para a Ucrânia. Mas é significativo que o Kremlin tenha preparado até mesmo uma suposta concessão para a chegada de Witkoff. A mídia russa escreveu pela manhã que Putin supostamente cancelou a tarefa de criar uma zona de segurança nas regiões fronteiriças de Kharkiv, Sumy e Chernihiv, na Ucrânia. Meu nome é Alexei Pitti. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes de começarmos, peço que você se inscreva neste canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário detalhado abaixo dele. Além disso, inscreva-se no meu canal do Telegram Pitti News. O link está na descrição deste vídeo. Lá, publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. E se você quiser apoiar o trabalho deste canal do YouTube, pode fazer isso com qualquer doação ou assinatura paga pelos links e dados que estão na descrição deste vídeo. Agradeço qualquer apoio de vocês. Hoje, 2 de dezembro, ocorreram negociações em Moscou entre Steve Witkoff e Vladimir Putin. O ditador do Kremlin fez Witkoff esperar enquanto conversava com jornalistas. E aqui Putin claramente tentou impor medo para assustar seu interlocutor. Putin praticamente declarou guerra da Rússia à Europa e afirmou que a Rússia venceria rapidamente. E nem será preciso negociar. Bem, lembramos da história de Kiev em 3 dias. Segundo Putin, a Rússia não planeja iniciar uma guerra. Bom, claro que não. Já ouvimos dos russos de língua afiada em fevereiro de 2022 a declaração de que eles não pretendiam atacar a Ucrânia e todas as tropas estavam na fronteira da Ucrânia. É só um exercício militar. Toda a comitiva de Putin afirmava que isso era mentira e que era a Europa caluniando Moscou, dizendo que Putin estava se preparando para uma grande guerra contra a Ucrânia. Agora Putin afirma que, no entanto, na opinião dele, a Europa busca infligir uma derrota estratégica à Rússia e está do lado da guerra. Segundo ele, a Europa quer e se prepara para a guerra e ele será forçada a atacá-la preventivamente. Ele também acusou Bruxelas de impedir que a administração do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, alcance uma solução pacífica na Ucrânia, apresentando propostas inaceitáveis para a Rússia. Putin também afirmou que foi a Europa que recusou qualquer negociação. E aqui, me desculpem, vou citar o ditador insano Putin. Me perdoem, mas vou ter que mostrar essa cara para vocês. Nós não pretendemos lutar contra a Europa, já disse isso 100 vezes. Mas, se a Europa de repente quiser lutar e começar, estamos prontos agora mesmo. Aqui não pode haver nenhuma dúvida aqui, só resta a questão de saberem que, se a Europa de repente começar a lutar, me parece que será muito rápido. Isso não é a Ucrânia. Com a Ucrânia, estamos agindo de forma cirúrgica, com mais cuidado. Entendi, sim. Isso não é uma guerra no sentido direto e moderno. Se a Europa de repente quiser começar sua própria guerra e realmente começar, pode acontecer muito rapidamente uma situação em que não teremos com quem negociar. A declaração de Putin ocorreu enquanto cresciam as preocupações na Europa sobre um possível conflito militar com a Rússia. Em 17 de novembro, o ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, declarou que o exército russo pode recuperar o potencial de atacar países da OTAN já em 2028. E alguns especialistas, segundo Pistorius, acreditam que a Europa teve o seu último verão em paz. O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, disse em junho que a Rússia é capaz de iniciar uma guerra em grande escala na Europa nos próximos 5 anos.
Uma avaliação semelhante foi feita pela inteligência dinamarquesa em fevereiro. O chefe do Estado-Maior da França, General Fabien Mondon, afirmou em outubro que é preciso se preparar para um confronto nos próximos 3 anos. O chefe do Comando Operacional Conjunto da Alemanha, Tenente-General Alexander Zollfrank, destacou que a decisão de Moscou de invadir a Europa dependerá do poder militar da Rússia e da possível reação do Ocidente. O chefe da inteligência alemã alertou no último verão sobre o risco de uma provocação russa nos países bálticos, seguindo o mesmo roteiro da anexação da Crimeia. O chefe do Estado-Maior das Forças Armadas da Polônia, General Wisław Kukulow, declarou em meados de novembro que seu país está em estado pré-guerra. Vamos ser sinceros, a Europa está claramente se preparando para a guerra. Bem, porque os vizinhos são como são, russos selvagens. E, como dizem, como não se preparar quando o ditador careca já ameaça abertamente com uma guerra dessas? Hoje ele falou abertamente, lembrem-se desse dia. Hoje Putin declarou abertamente que está anunciando guerra contra a Europa. Os ucranianos já passaram por tudo isso. Nós passamos por tudo isso em 2014 e em todos os anos seguintes, especialmente em 2022. Todas essas mensagens são claramente percebidas. Os russos não são corajosos o suficiente para dizer, vamos à guerra. Não. Eles buscam frases como, se a Europa atacar primeiro, estamos prontos para lutar para a guerra e similares. Todos nós já ouvimos isso. E eu prevejo que nos comentários deste vídeo vão aparecer russos completamente ignorantes, que vão escrever que Putin disse que só atacaria a Europa se ela começasse primeiro, como se fosse uma reação da resposta de Moscou. Então, vou lembrar que a razão formal para o ataque em grande escala em fevereiro de 2022, Putin chamou de preparação da Ucrânia para atacar o Donbass ocupado, que ele, alguns dias antes, havia reconhecido como supostas repúblicas independentes. E Putin, naquela época, garantia que a Ucrânia seria a primeira a atacar essas República Popular de Lugansk e República Popular de Donetsk. E por isso ele, digamos, agiria primeiro. Quando os russos capturaram a usina nuclear de Chernobyl nos primeiros dias da guerra em grande escala, Putin declarou que a Ucrânia supostamente estava preparando algum tipo de provocação nuclear lá. Por isso, os russos agiram preventivamente para evitar essa provocação nuclear, entre outros motivos. E assim é em tudo. Em princípio, o Kremlin sempre inventa mentiras como pretexto para a guerra. Então não é de se surpreender que, quando Moscou atacar a Europa, os russos desinformados sejam informados de que simplesmente deram um ataque preventivo. Bem, todos se lembram daquele meme, quando Lukashenko falava sobre as 4 direções que, se eles não tivessem atacado, a Ucrânia teria atacado eles? Mas as ameaças de Putin não pararam por aí. A Rússia pode fazer com que a Ucrânia perca o acesso ao mar, declarou Putin. Ele disse isso aos jornalistas, comentando sobre os ataques que ocorreram na semana passada e nesta semana contra petroleiros ligados à Rússia, que transportam petróleo de portos russos no Mar Negro. Putin afirmou, avaliaremos possíveis retaliações a navios de países que auxiliam a Ucrânia nessas operações. Ações de pirataria. A maneira mais radical é cortar a Ucrânia do mar, então não será possível praticar pirataria de forma alguma. Bem, aí está um motivo para atacar a Europa. Putin diz claramente que está considerando ações contra aqueles que ajudam a Ucrânia. Putin declarou que o exército ucraniano é responsável pelas explosões em petroleiros que transportavam cargas russas e, mais uma vez chamando isso de pirataria, ameaçou Kiev com o aumento dos ataques à infraestrutura civil. E agora vejam que curioso, aqui está a hipocrisia dos russos. Os russos são criaturas extremamente hipócritas. Putin chama o ataque a petroleiros e à frota sombra no Mar Negro de pirataria. E imediatamente Putin adverte que, caso continuem os ataques aos petroleiros ligados à frota sombra da Federação Russa, Moscou considerará a possibilidade de agir contra navios de estados estrangeiros. Ou seja, Putin está dizendo, nós faremos exatamente a mesma coisa, nós vamos atacar navios de outros países. Mas não confundam, isso não será pirataria. Agora, a Ucrânia, ao atacar os petroleiros da Frota Sombra, isso sim é pirataria. Se nós atacarmos, não é pirataria. E todas essas ameaças e declarações do Putin foram feitas enquanto os enviados de Trump, Steve Witkoff e Jared Kushner aguardavam no corredor para se reunir com o ditador. E esse comportamento insolente do ditador russo é culpa deles.
É justamente a administração de Donald Trump que será responsabilizada pela história por ter dado coragem a esse Putin careca. Porque agora Witkoff está de fato servindo aos interesses de Putin, promovendo seu plano de paz para a Ucrânia. Witkoff foi quem convenceu Trump de que Putin busca a paz. Witkoff propõe devolver à Rússia os ativos congelados na Europa assim que a guerra acabar. Witkoff afirma que, como recompensa pela agressão, o território de Donbass deve ser entregue a Putin. Mas sobre... Vamos detalhar tudo no próximo episódio. Neste, deixo reticências. Deixe sua opinião e suas conclusões nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso por hoje. Cuidem-se. Até mais.